gente lida com a periculosidade, com o estresse emocional muito grande. Tá em ação no campo ou chega até você, uma pessoa que você conhece, cresceu com você. Se eu agir de maneira incorreta contigo, assim, quebrando um galho, te favorecendo, eu e a corregedoria vai estar de olho nas minhas decisões e eu que vou ser responsabilizado por isso. O que você julgaria essa capacidade de lidar com essas situações sem ser soberbo, sem ser arrogante? Não tem como eu fazer nada diferente do que a lei estabelece. O policial não tem como adivinhar o que está dentro do moletom ali. Se tá uma barrinha de cereal, um doce, ou se tá uma arma, né, de fogo, uma arma branca. Eu não tento levar pelo lado pessoal, eu vou pelo lado profissional e humano. Não é fácil, eu já tive uma situação assim, bem complexa, que eu peguei no meu trabalho. Nossa. Ela ainda estava viva. Pessoal, nós estamos hoje aqui para mais um bate-papo agregador, viu? Tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. E hoje nós convidamos um amigo que eu considero muito, que é o Dr. Alessandro, delegado aqui em Campo Belo. E eu queria desde já aí, o Dr. Alessandro, perguntar, o Dr. Alessandro, ele é natural de Campo Belo? Como é que é? Viveu a vida inteira aqui? É de fora ou não? Conta um pouquinho aí. Boa tarde, pastor, a todos aí que acompanham aqui no estúdio GM Filmes. É um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo com o senhor, com um amigo meu. Respondendo essa primeira pergunta, sou natural de Campo Belo mesmo, né, vivi minha infância toda aqui, saí para estudar, fiz o curso de Direito na Universidade Federal de Ouro Preto e assim que terminei o curso já retornei para Campo Belo, onde advoguei um período com meu pai é advogado aqui em Campo Belo, e estudei para concurso. Passei, fiquei 1 ano trabalhando como oficial de justiça no Tribunal de Justiça aqui em Campo Belo, no Fórum, e depois, né, passei para o concurso de delegado de polícia, onde assumi, né, em 2013, fui designado aqui em Campo Belo, onde eu estou desde março de 2013. Esse desejo, assim, Alessandro, para ser delegado, era um negócio de família? Como é que era ou não? Tem algum delegado na família? Surgiu, brincava desde criança de ser polícia, igual assim, a maioria dos meninos, que geralmente é meio que natural, né? Um exemplo, eu brincava muito com o negócio de polícia ladrão. Às vezes eu converso com alguns amigos que são policiais, poxa, eu punho meus amiguinhos já, dava geral, eu já queria ser o policial. Como é que foi essa construção do desejo de ser? Foi no curso ou não, ou já era desde pequeno? Então, pastor, na verdade, assim, na infância a gente sempre gosta, né? Nós meninos, assim, eu sempre brinquei também, e tem o glamour, né, assim, da profissão, né, assim, aquela idealização que a gente vê nos filmes, especialmente depois a gente vai ficando mais velho, assim, aqueles filmes de ficção científica, aqueles filmes daquelas investigações complexas, CSI. Então isso, queira ou não queira, vai influenciando a gente, mas assim, próximo a mim não tem ninguém, até mesmo na carreira de policial. Eu tenho uma prima, eu falo prima, mas não é próxima, que é a atual chefe de polícia de Minas Gerais, a doutora Letícia Gamboge. Ela é de Cristais, mas nós temos um parentesco. Eu conhecia de ouvir dizer, né, durante a minha infância, adolescência, mas eu fui a conhecer pessoalmente, conversar com ela depois que eu ingressei na carreira, né? Eu nem sabia que ela era delegada de polícia e ela trilhou uma carreira brilhante. Hoje, depois que eu entrei para a carreira, é uma inspiração para mim, tanto que hoje ela é, né, a 01 da Polícia Civil, né, a chefe de polícia, já tem um dos períodos mais longos de chefe de polícia, né, aqui em Minas Gerais, desde o início do governo Zema. Então ela trilha esse caminho, eu tento trilhar também, aprender muito com ela, troco muitas figurinhas, então ela é uma inspiração hoje. Mas não foi durante o curso que eu fiz de Direito, até mesmo no início dos meus estudos para concurso, não era o meu foco, delegado de polícia, ingressar numa carreira policial. Eu queria um concurso público para questão de estabilidade, um bom emprego, uma boa remuneração, né? Então fiz alguns concursos,
né, pensava antes na carreira do Ministério Público, né, como promotor de justiça, juiz de direito e delegado de polícia. Eram os focos, né, que eu estudava. E como eu passei, né, para delegado, primeiro concurso assim, que eu passei desse nível mais complexo, eu gostei muito da carreira, gostei muito na prática da carreira, em poder contribuir com a sociedade, em poder, né, fazer uma investigação, deixar um legado nessa área de segurança pública. Então, eu gosto muito da minha profissão, sinto um grande alegria, né, de pertencer à carreira de delegado, a ser policial e a instituição Polícia Civil de Minas Gerais. Que bacana. Você formou quando mesmo, Alessandro? Eu formei em Direito no final de 2009. 2009. É isso. E quanto tempo depois, mais ou menos? Então, aí o concurso de delegado foram várias etapas, né? São 6 etapas. São 6 etapas? 6 etapas. A primeira de prova objetiva, né? Que é a prova de marca X. Depois temos a discursiva, né? Dissertativa, prova oral, prova física, psicológica. Nossa. Né? Até provas, exame de títulos também. Então, na verdade, 7 etapas. E a primeira etapa desse concurso de delegado foi em dezembro de 2011. Né? Então, eu tinha quase 2 anos de formado, né, em Direito. Foi a primeira etapa. Só que foi finalizar as etapas do concurso, né, com a Academia de Polícia. Antes, né, quando eu ingressei, a Academia de Polícia era uma etapa do concurso também. Aí terminava a Academia de Polícia que a gente era nomeado delegado. Antes a gente era como acadêmico. Hoje já ingressa na Academia de Polícia já como nomeado. Não, já nomeado como delegado, ou escrivão, ou investigador. Mas na minha época era uma etapa. Então, considera como a nomeação em março de 2013, ou seja, mais de 2 anos, né, mais de 1 ano, né, do concurso, do início do concurso. E você conseguiu vir direto para Campo Belo ou não? Como é que é o Alessandro hoje em Campo Belo? Veio direto ou não passou por outras cidades? Eu vim direto, porque o concurso público, né, ele permite o seguinte, em razão da sua colocação no concurso, você tem opções onde existem vagas em Minas Gerais. Eu podia ir para qualquer lugar de Minas Gerais. Como eu fiquei em primeiro lugar do concurso, né, na Academia de Polícia, eu tive a oportunidade de escolher uma gama de cidades, e entre elas, Campo Belo. E analisando os prós e contras, né, assim, dessa situação, eu conhecia, eu já trabalhava aqui, já tinha trabalhado, né, estava trabalhando como oficial de justiça, então já conhecia boa parte dos policiais, sabia da boa índole deles, de uma equipe agregada, uma equipe que estava em franca evolução. Então eu optei por vir para cá do que arriscar em um lugar desconhecido. E não me arrependo, fiquei muito feliz de ter vindo. Então desde março de 2013 eu estou em Campo Belo. E assim, e foi tranquilo, porque às vezes assim, eu converso com alguns conhecidos, amigos, que são policiais, etc. Alguns colocam na balança aquele esquema assim, ir para minha cidade atuar como policial, como delegado, etc. Tem aquela questão, talvez, assim, eu sou muito conhecido, minha família é muito conhecida. Você chegou a ter esse tipo de preocupação ou não? Por conhecer toda a cidade aí, assim, talvez você fosse, não, mas é isso mesmo que eu quero. Porque às vezes eu já conversei com amigos que eles falam, não quero atuar onde a minha família está, onde eu estou, não, etc. Por causa, às vezes, dessa questão da repressão, que você tem que atuar, etc. Isso não foi um problema para você? Ou nem chegou a pensar nisso? Não, com certeza. E nessa balança, né, de prós e contras, vir para Campo Belo, esse foi, sem sombra de dúvidas, um peso que eu coloquei muito em contra eu vim para cá. Porque a cidade eu adoro, né? Sou daqui, gosto da cidade, tenho amigos, conhece família, mundo, né, cara, toda aqui. Então, seria só ponto positivo. Né? Uma cidade com boa qualidade de vida, um índice de criminalidade baixo, né? Perante, se for analisar com as outras cidades. Certeza. Então, isso eram só pontos positivos. Mas essa situação de trabalhar na sua cidade natal, cidade onde você conhece muita gente te conhece, uma profissão muito que causa, às vezes, a sua decisão, ela causa impacto na vida das pessoas, às vezes impactos positivos, muitas vezes impactos negativos, né? Causa, às vezes, um estresse. Então, também o fato assim, a carreira de delegado de polícia também propicia muitas atividades, às vezes, administrativas também. Então, que tem que tomar decisões que podem desagradar. Então, isso eu colocava na balança como um ponto negativo. Assim, será que eu vou ser muito
perturbado, entre aspas, assim, porque eu não acho que serviço é algo negativo, né? Então, quando alguém me fala assim, não, desculpa te incomodar, mas isso... Eu falo assim, não, incomoda algum. Essa faz parte da minha profissão. E é um prazer poder ajudar dentro da legalidade, dentro do que eu posso fazer da maneira jurídica correta. Então, isso é um prazer. Eu sinto prazer quando eu posso ajudar, né, da maneira legalmente, né, estabelecida. Mas, assim, de fato, trabalhar na sociedade, aquele receio, será que eu vou ser um alvo, minha família, sabe? A gente fica, será que eu vou ter uma críticas repressão? também, porque às vezes você pode, um exemplo, tá em ação no campo, ou chega até você, uma pessoa que você conhece, cresceu com você, pessoa às vezes numa briga, uma confusão, uma questão familiar, ou até mesmo de algum outro crime, assim. Sim. A pessoa às vezes ser preso e de repente você falar... E já aconteceu, assim, com pessoas, colegas, né, pessoas que eram próximas. Eu sou uma pessoa esportista, então sempre joguei futebol também, então nesses campeonatos da cidade, assim, então algumas pessoas que eu tinha contato acabou tendo, desviando do caminho, acabou tendo que a gente agir, né, do ponto de vista da nossa profissão mesmo, e efetuar uma prisão, né, efetuar um indiciamento, né, para a pessoa responder por um crime. E isso é um dissabor, mas eu nunca enfrentei sequer uma ameaça direta, uma ameaça, uma retaliação. Claro que não ficam satisfeitos muitas vezes com as minhas decisões, com o que vai fazer. Tem gente que mistura, tem gente que mistura as bolas, você acha? Eu conheço o Alessandro, talvez vai pegar leve dentro da lei, né? Já pediram, assim, às vezes, mesmo, uma prisão, fala assim, Alessandro, a gente joga bola junto, tal, não tem jeito de você quebrar um galho. Eu falei assim, olha, infelizmente, meu amigo, olha, futebol, amizade, mas aqui eu tenho que agir perante a legalidade, senão, quem vai responder por um crime seria eu. Se eu agir de maneira incorreta contigo, assim, quebrando um galho, te favorecendo, eu e a corregedoria vai estar de olho nas minhas decisões e eu que vou ser responsabilizado por isso. Então não tem como eu fazer nada diferente do que a lei estabelece. Eu vejo que você consegue com muita maestria, cara, porque assim, toda profissão, todo segmento que você tem pessoas que destacam, eu vejo assim, às vezes nós mesmo no campo religioso, às vezes você pode encontrar o cara é um pastor, o cara é arrogante, o cara é empresário, o cara é arrogante, o cara é, sei lá, qualquer segmento, médico, qualquer um. Então o que acontece? Eu vejo que você com muita maestria, cara, assim, lógico que isso vem de base familiar, muito sólida, né? Você consegue, cara, ser um cara muito empático, humano, sabe entrar e sair dos lugares. Então eu olho para o Alessandro assim, o que eu vejo? Eu vejo um cara que sabe entrar e sair. Eu vejo um cara que sabe se comportar, que não é assim, eu sou delegado, eu sou policial, eu tenho que ser arrogante, eu tenho que ser olhar altivo para todo mundo, superioridade, pelo contrário. Isso você acredita assim que é questão de base familiar, questão assim sua também, porque não é só graduação, né? Porque às vezes você faz um curso ali, você estuda, se forma, você tem a questão ética, como se pode, mas tem muitas coisas que envolvem também. Então, se você tem uma predisposição, às vezes você é uma pessoa arrogante, de tô por cima mesmo da carne seca, eu vou pisar mesmo, às vezes a pessoa acaba desenvolvendo. Mas eu vejo que você é um cara que com muita maestria consegue transitar. Tipo assim, às vezes a gente está em alguns locais de esporte, né, que a gente já teve, de futebol, eu vejo que você é um cara que sabe entrar, sabe sair, você não mancha a instituição, ser delegado e também assim, cara, principalmente você como cristão também, cara, eu vejo assim, o Alessandro ele sabe entrar e sair, ele sabe se portar, um cara que sabe ser humilde, sabe se impor, lógico, se alguém quiser também passar dos limites, eu vejo que você é um cara que sabe impor ali, se impor. Isso você julga que é o quê, cara? É algo que vem base familiar, pai, mãe, criação, valores, bons princípios, que você é um cara cristão também, mas assim, da onde que vem essa capacidade do Alessandro? Não sei se você já refletiu sobre isso. Uhum. Não é só da formação, da graduação, eu acredito que tem algo a mais aí. O que você julgaria essa capacidade de lidar com essas situações sem ser soberbo, sem ser arrogante, sem ficar ali se achando que eu tô por cima da carne seca? O Alessandro acha que isso vem da onde? Ou de onde vem? Pastor, primeiramente, obrigado pelas palavras, assim, o senhor como amigo e muito gentil também, uma pessoa que eu admiro muito, agradeço, né, as suas palavras.
E com certeza, a formação jurídica, a gente conhece as leis, né? Conhece a formação na própria academia de polícia, ela dá instruções. Mas de lá de dentro saem pessoas de cada um de um jeito, por exemplo. Pessoas que gostam de se impor até mais fisicamente, de se impor até de maneira mais rude. Então, assim, com certeza a formação jurídica e de conhecimento da carreira policial, ela já não é suficiente para a gente agir, né, de uma forma como eu considero, com os princípios. E com toda certeza, os princípios basilares da minha vida vêm da Bíblia, da Palavra de Deus, porque nós vemos os exemplos, né, de Jesus. Jesus, uma pessoa que combatia, né, o pecado, combatia o que era errado, mas sempre de maneira de ternura, né, de maneira às vezes firme, né, às vezes não, sempre firme, nos posicionamentos corretos, mas com amor ao próximo. Então, assim, eu sempre tento me basilar em meus passos, o que faria Jesus. Então, com certeza eu tento, é um espelho, na verdade o modelo máximo de perfeição. Então, claro que eu sou pecador e tenho minhas falhas, mas eu busco, né, tento sempre buscar e peço sempre a orientação do Espírito Santo para me orientar, para eu estar agindo da maneira mais humana e cristã possível. E aí, consequentemente, minha família também, minha família cristã, ela sempre me ensinou esses princípios, a educação, né, poder servir ao próximo, como amar o próximo como a nós mesmos. Então, independentemente da situação que o infrator, que às vezes eu lido, né, diariamente, ele tenha cometido, eu não tento levar pelo lado pessoal, eu vou pelo lado profissional e humano. Então, assim, o cara cometeu um roubo, ele prejudicou uma pessoa, prejudicou, ele vai responder por isso. Mas nada impede, ele tá com fome ali, eu pego, faço um sanduíche, dou um sanduíche ali para ele, um café, um refri, porque às vezes o nosso exemplo, ele vai transformar uma vida. Então eu sempre tento aconselhar, principalmente jovens, né, os menores de idade, né, que cometem atos infracionais, eu sempre tento aconselhar, pessoas também, dando oportunidade, a gente fez uma parceria com um presídio. Então, assim, algumas pessoas que trabalham para conseguir uma regressão na pena, trabalham na reforma da delegacia, na manutenção, e a gente sempre tratando pessoas com respeito, e muitos não voltaram para o sistema prisional. Muitos não voltaram devido a esse tratamento que a gente tenta, e eu tento passar para os meus servidores, meus funcionários, eu falo os meus assim que trabalham comigo, para agir dessa forma. Então, assim, eu acho que é algo que a gente pode transformar, e eu vejo o senhor também transformando a humanidade com isso, essa conexão, a gente estava falando mais cedo, conexão, a gente chegar próximo da pessoa que às vezes não seria atingida se a gente agisse só na legalidade, parado, estático, sem a empatia. Então, Rúdico, né? Ontem até falei algo na igreja, cara, que ontem eu falei sobre o poder da influência, né? E eu usei um exemplo claro, né, cara? Jesus, ele era extremamente amigo de pecadores. E você vai pegar as escrituras dizendo, né, que e ele sendo questionado por isso, porque ele era amigo de publicanos e pecadores. Mas, porque às vezes alguém fala assim, tá, mas a Bíblia diz que a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus. Mas Jesus, ele de forma muito clara, ele explica isso, porque Jesus, ele era amigo do pecador, mas ele não era amigo do pecado. Sim, sim. E eu acho que assim, é possível você conviver com uma pessoa, ter uma empatia humana, amar o próximo, claro. mas discordar 100% dele. Eu vejo que às vezes em alguns cenários, você como delegado, policial, o empresário que é cristão e etc., que às vezes as pessoas também, às vezes, elas viajam na maionese. Que ela acha assim, pô, o cara é delegado, ele é cristão, ele vai ser bonzinho no sentido de me acoitar. Não, pelo contrário. Bonzinho, bobinho, né? Vai ser bobo, vamos conseguir trabalhar, aquele cara patrão meu, ele é cristão, então assim, ele tem... E eu vejo que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de separar isso. O cara é cristão, mas aqui ele consegue amar o próximo 100% e discordar do próximo 100%. É igual pai e mãe. A minha base familiar também é cristão, assim, então eu tinha exemplos que assim, meu pai me corrigia, eu chamava atenção, minha mãe, e ao mesmo tempo eu sei que me amavam 100%.
Quando você é criança, adolescente, às vezes não, você entra naquele embate com pai e mãe, você acha que o pai e a mãe estão sabotando, não quer deixar você chegar naquele horário avançado, eles estão sendo ruins, mas depois você vai descobrir que na verdade dali é amor que ele tem por você. Justamente. E ama você, mas amar você não significa acoitar você, né? Eu até dei um exemplo ontem na igreja, cara, que foi um pai que o filho cometeu um crime, sabe? E apareceu numa imagem. E aí o pai, ele pegou o filho, cara, pôs o filho dentro do carro e levou o filho até a delegacia e entregou o filho pro delegado. Tipo assim, em prantos, em choro, dizendo assim, eu amo meu filho, mas não criei isso para ele. Então eu digo assim, esse cara é um exemplo, assim, claro, de uma pessoa que ela ama 100%. Mas ela discorda 100%. Então, assim, é importante também se você, poxa, cara, não é porque o delegado é cristão, ele vai agir dentro da lei, dentro do rigor da lei. Então, assim, eu digo muito assim, que às vezes eu acredito que no seu caso, de outros policiais, eu acho que vai muito da pessoa, né? Claro, eu já vi outros delegados, policiais falarem o seguinte, vai muito da pessoa. Se a pessoa ela souber vir tranquilo, da minha parte que está tranquilo. Mas se ela quiser abusar também, infelizmente eu vou ter que ser mais rígido, né? Mas eu vejo ainda que muita gente se atrapalha nisso. O delegado ele é cristão, o patrão ele é cristão. Aí alguém que vai ser bobinho, vou passar para trás. E é onde as pessoas geralmente quebram a cara. Assim. Mas assim, fico feliz em mostrar que a sua base, né, cara, como cristão, né, tendo Cristo como exemplo, te molda. Porque às vezes eu vou falar, cara, mas assim, cara, Jesus foi alguém que amou, mas discordou, cara, radicalmente. Claro. E fez isso com muita maestria, né? E assim, usando até um próprio exemplo de Jesus, né, quando ele, né, detectou que o pessoal estava vendendo aquelas indulgências, né, dentro do templo, ele agiu com muita firmeza, né, assim, muita gente acha que com raiva, né, mas sim, raiva do pecado, né, destruiu. Então, assim, aquelas mesas, né, derrubou. Então, assim, muitas vezes, legalmente, eu vou ter que agir com o uso da força. A gente coloca assim, o uso progressivo e moderado da força, né? A gente vai fazer uma abordagem, a gente não vai chegar fazendo um carinho, porque se a gente não chegar da maneira correta, que é ensinado tecnicamente, a gente vai colocar em risco nós e os nossos colegas. Então, muitas vezes, agir com o uso, né, da força, com a firmeza da força mesmo física, a força da ação estatal, ela é necessária, mas isso não afasta do princípio. Não afasta. Então, às vezes eu vejo que tem pessoas também que é assim, né, cara? Abordou, por exemplo, uma pessoa. A pessoa tá de moletom com a brusa dentro da... Pô, cara, o policial, eu entendo assim, né? O policial não tem como adivinhar o que tá dentro do moletom ali. Se tá uma barrinha de cereal, um doce, ou se tá uma arma, né, de fogo, uma arma branca. Principalmente durante um calor, né? O cara com blusa de moletom. Isso, aí às vezes, olha como é que abordou o cara ali, já firme, pôs o cara ali, mandando o cara, tira a mão. Mas, poxa, cara, também eu vejo assim que o povo também às vezes viaja, né? Pô, aquele policial ou delegado, ele é um pai de família. Ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem pessoas aguardando ele em casa. Imagina por causa de um vacilo, e já teve. Muitos. Você vê na internet aí, eu lembro de um caso pro lado do sul, não sei se Santa Catarina, 2 guardas, né, acho que são militares, abordaram um carro, e o cara resenhando ali e tal, atrás da porta do carro. Os policiais, tal. E não sei se os policiais, cara, resenhou demais, assim, deu uma distração. O cara, a porta do carro tampando ele consegue tirar a arma sem os policiais perceberem. E assim, um vacilo assim, minúsculo dos policiais, ele desfere, ele tira os contra. Acho que veio a falecer. Sim. Então, o que eu digo? Até no dia que eu vi essa reportagem, eu falei, cara, esse cara é um pai de família, velho. Talvez tenha esposa. Isso. Imagine o cara, talvez ele só precisava ser um pouco mais malicioso. Mais diligente, né? Mais malicioso mesmo. Assim, o termo, não sei se é esse o termo que eu vou falar. Tem um pouco mais de maldade, isso, malícia. Claro. Fala, esse cara tá conversando manso, tranquilo, mas ele pode ser. Pode ser, porque não tem na testa, né, Alessandro? O que a gente fala é o seguinte, o policial em si, eles existem só, a gente vê o semáforo, eles têm 3 sinais, né? O verde, o amarelo e o vermelho, né? O verde seria a questão assim, pode livremente, a gente colocava assim, o verde seria o estado de tranquilidade total, aquele estado de desinteresse, desestresse total. O amarelo é o sinal de alerta e o vermelho o sinal de muita alerta, de muita operação. A gente tem que estar no dia de
de descanso, um dia de lazer, sempre. A gente nunca pode ir pro verde. Infelizmente, a nossa profissão é essa. A gente tem que estar pelo menos no amarelo. E em razão de uma situação mais grave, uma abordagem policial, você tem que estar no vermelho. Você tem que estar todo atento, adotar todas as medidas de precaução, né? Usar de maliciosidade nesse sentido, porque um erro, igual nesse caso, uma abordagem que ele relaxou um pouco... O servidor do cara morre. Ele morre. Aí... Ele morre. E eu não sei se é intencional, eu acho que é. Eu lembro um dia que a gente tomou um café ali na padaria, eu lembro que você, se não me falha a memória, é isso mesmo. Você fez questão de sentar numa posição que você tava vendo, tipo assim, todo mundo que ia entrar. A hora que saiu, eu falei, mano, o Marquinhos tá aqui filmando. O Marquinhos, eu falei assim, rapaz, será que é isso mesmo que eu tô pensando? É intencional já ou não? Ou já é o estado que o policial, o delegado, ele já, tipo assim, eu não posso ficar de costas porque pode estar entrando alguém que eu já aprendi, pode estar entrando... Ou não, ninguém, mas assim, pode entrar alguém para roubar o lugar aqui, eu tô de costas. Também, sim. Mas já age mais ou menos. É intencional, é esse estado de alerta intermediário, sabe? Porque, igual o senhor explicou, se a gente estava num ambiente, né, de um café, numa padaria, né, ambiente que às vezes costuma ter um assalto, alguma coisa assim, ou já teve uma ali, circulação, né? Uma circulação grande de pessoas, você dá as costas, uma pessoa normal pode sentar em qualquer lugar, mas igual a gente estava falando, cidade pequena também, o pessoal nos conhece, né? Então, assim, esse estado de visualizar como um todo o ambiente, estudar o ambiente, às vezes assim, a gente está numa conversa informal, mas o olho meu está assim circulando para tentar fazer uma identificação do ambiente. Isso a gente tem que ser apto, né? É treinado para isso. É treinado para isso. É treinado para isso. E deixa eu te falar, nesse cenário assim de que você atua, etc., cara, atuar como delegado, a gente sabe que a carreira do policial civil e do delegado, ela lida com muitas situações, às vezes, traumáticas, né? Então, às vezes, a gente vê muitos casos de não só policiais civis, mas militares. Não tem agora, assim, dados, até ia pesquisar, mas não quis interessar, mas assim, eu sei que às vezes tem um índice alto de policiais que às vezes entram em depressão, né? Como em outras, inclusive, um exemplo, eu como pastor mesmo, quantos amigos conhecidos, pastores, entraram em depressão, porque você lida com situações muito traumáticas durante o dia a dia, muitos casos complexos, e você ainda tem a questão da sua particularidade como humano, né? O seu eu como humano, e etc. Mas assim, a vida, a carreira do delegado de polícia civil, ele lida com muitos casos traumáticos às vezes. A dúvida que eu tenho, assim, a pergunta que eu tenho é a seguinte, como você lida emocionalmente, um exemplo, de chegar numa casa que, sei lá, um exemplo, o pai matou a esposa e o filho, ou um crime, tipo assim, cara, às vezes sexual contra uma criança. Emocionalmente, o Alessandro, que é pai, esposo, como que você lida? Qual que é o equilíbrio, cara, para lidar com isso, para isso não te fazer tão mal a ponto de você perder as rédeas? Então, assim, já teve situações que você falou, cara, isso aqui é pesado, é punk. E qual é o equilíbrio? Pastor, realmente é uma profissão assim, que a gente lida com a periculosidade, com o estresse emocional muito grande. Por isso, não raras vezes, a gente vê... existem dados mesmo, estatísticos, que comprovam que a carreira de policial, ela tem um índice muito maior de alcoolismo, de uso de drogas e depressão, né, afastamento, às vezes até suicídio, às vezes. E muito suicídio, um índice muito alto de suicídio. A gente sabe que a doença deste século, né, é a depressão, né? Ela afeta todas as pessoas, todas as carreiras, independentemente, né, assim, mas eu sou cristão, eu posso ter depressão? Pode, é uma doença. Então a gente às vezes vai precisar de tratamento, sim, com certeza. O senhor mesmo já, né, a gente já conversou, a gente já confidenciou, eu passando para o senhor, assim, problemas que eu estava passando, assim, assim, interno, né, assim, às vezes de carregamento emocional do trabalho mesmo, mas a gente passa por circunstâncias, às vezes alguns desertos maiores, outros menores, e a gente sempre tem que estar tentando sair disso. Então, o que eu tento levar para eu ter esse equilíbrio, para manter a minha vida pessoal, de trabalho bem equilibrada? Primeiro, né, como disse, a partir da minha fé cristã. Né? Busco em Deus a alegria, né? Em Jesus Cristo a procura de alegria, independentemente da situação.
né? Uma família bem estruturada, uma esposa que está sempre junto comigo. Eu tenho, louvo a Deus muito pela vida da minha esposa virtuosa, é uma pessoa calma, alegre, que puxa para cima meus filhos, meus pais, irmãos. Então, assim, eu tenho uma família que me sempre puxa para cima. Minha mãe, nossa, quanto já me ajudou, assim, meu pai, com conselhos, com conversas, em momentos mais difíceis. Então, assim, esse lado familiar e espiritual me ajuda muito. Então, isso acaba levando a eu ter uma vida mais tranquila. Não é no sentido de eu ser frio. Então, muitas vezes eu deparo com situações, não é a frieza. Mas como é que você consegue tratar uma pessoa? Que o cara estuprou uma pessoa, matou uma pessoa. Eu falei, não estou sendo simpático, não estou sendo receptivo ao crime que cometeu. Mas eu não posso levar tudo pro lado pessoal. Se eu levar pro lado pessoal, eu vou adoecer. E então, você também não seria um profissional... Não seria um profissional. Você seria um profissional apto, né, cara? Se eu deixar a raiva tomar conta de mim, né, igual uma pessoa comum que vê um crime, vou matar essa pessoa e tal. A gente não pode agir dessa forma. A gente estaria cometendo um crime. Não é fácil. Eu já tive uma situação assim, bem complexa, que eu peguei no meu trabalho, num plantão que eu estava. Um casal foi conduzido para a delegacia, apenas para esclarecimento sobre o desaparecimento de uma menininha, a filha da mulher, e o rapaz era padrasto, lá de Carmo da Mata. A polícia militar, assim, eles relatavam, fizeram boletim de ocorrência de desaparecimento, a menina estava na casa, sumiu, eles levaram lá para a gente interrogar. E durante a interrogação alguma coisa me incomodava. Esse cara sabe de alguma coisa, esse casal sabe de alguma coisa, está escondendo. E aí uma investigação muito longa, fiquei horas e horas e horas interrogando, horas e horas e horas com a equipe minha. A gente foi pegando algumas mentiras ali, aqui, e isso desencadeou numa investigação que esse casal tinha batido na menina, parecido com o casal Nardoni. Certo. Bateu na menina, o cara deu um tapa, a menina caiu, bateu a cabeça, achou que ela tivesse falecido, colocou ela num carro, levou num lugar e enterrou. Depois, quando a gente... Aí depois a gente ativou, conseguiu descobrir o homicídio, né, assim. E aí a gente foi tentar localizar o corpo, o cara não era tão colaborativo assim. Enfim, passaram alguns dias, a gente conseguiu localizar o corpo. Levou para necrópsia e essa menina morreu asfixiada com a terra. Então, assim, eles enterraram ela viva. Nossa. Ela ainda estava viva. Achou que tinha matado, estava viva. Então, ela morreu porque ficou asfixiada, né? Tinha terra no pulmão dela. Se tivesse levado para o hospital, a menina ela talvez teria sobrevivido. Então, assim, é um caso muito... Ainda mais eu, pai de criança, assim, causa uma certa revolta, uma grande revolta. Só que a gente tem que ser profissional. Mas isso, se a gente não ter bem separado, adoece. Eu te falo que adoece e causa... um estresse emocional muito grande, sabe? Porque igual no meu caso, né, cara, eu tô no meio do curso, tô no meio do curso de psicologia e a gente usa muito, é muito provocado a isso, estuda muito isso, né? O suspender do seu eu, do seu saber, porque você vai ouvir de tudo, né? Então você tá na clínica, então a pessoa vem ali, ela desabafa, e essa é a ideia, né? Oferecer uma escuta empática, que consiga de alguma maneira fazer aquela própria pessoa se auto-escutar. E muitas das vezes a gente vai lidar com situações que são difíceis, né, Sim. cara? Então, às vezes, um exemplo, eu perdi o meu pai em 2018, né? E de repente eu tô ali e eu tô ouvindo alguém que perdeu um pai, por exemplo, situações parecidas com a minha. Então, eu corro um risco de ser afetado também. Um gatilho emocional. Ser um gatilho. Então, tem que trabalhar muito essa questão do ser profissional ali, daqui a pouco eu tô, abraçando, chorando junto com a pessoa. Não é o lugar para aquilo. Sim, sim. Ali eu tenho que ser profissional. É difícil, né? Não é uma coisa que você faz de maneira robótica. Mas é necessário para que você cumpra o seu papel ali. Poxa, eu estou aqui como terapeuta, então preciso oferecer uma escuta empática, né, qualitativa, mas eu não posso permitir entrar nessa história de tal modo daqui a pouco tá o paciente, eu como terapeuta chorando aqui, abraçando, incomodado, vou vir buscar ajuda, estou quase que ajudando. Então, assim, ter que suspender um pouco as suas emoções, né, para que você seja pontual naquilo que você está. Assim, imagino que não seja difícil. Hoje, tem meios de ajuda, porque não está legal, como é que funciona? Eu sou policial, não estou legal, eu falo com você ou não, tem alguma coisa lá, confidencial, que eu entro em contato e tem ajuda? Como é que Pastor, funciona hoje? eu participei de um curso semana retrasada,
Na verdade, foram 3 semanas. É um curso de saúde mental do profissional. Eu, enquanto cargo de liderança, de chefia, né, buscar interpretar as ações dos policiais que trabalham comigo, verificar quem está diferente, assim, aqueles mínimos sinais de algum problema emocional que necessite de um apoio, de um tratamento, né? Então, assim, a Polícia Civil tem feito cursos para principalmente os gestores, né, de pessoas, e também dentro da Polícia Civil nós temos o plantão psicológico 24 horas por dia, um número do WhatsApp da Polícia Civil. Qualquer sinal de algum estresse, alguma emoção abalada, alguma depressão, a gente pode falar, né, com um profissional 24 horas por dia. Eu mesmo já fiz uso desse serviço em uma situação traumática ali e muito ajuda. São bacana. Psicólogos à disposição do policial 24 horas por dia. Tem uma equipe de Isso plantão, é da Polícia Civil? É da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu acredito que outras polícias civis têm também, a Polícia Militar também tem. Então é um apoio, a gente tem divulgado, eu divulgo frequente. Pessoal, quem não estiver bem, é esse número aqui. Então, confidencial, o cara entra lá. É confidencial, não pergunta nome. Aí depois, né, sendo necessário um andamento, acompanhado um andamento assim, você precisa de tantas sessões e tal. Então, assim, tem o acompanhamento prolongado, o acompanhamento daquele momento. Eu tô pensando em suicídio. Liga nesse número, faz contato com esse número vai tirar de ideia a tentativa de suicídio ali, vai te ajudar, aquele apoio imediato, e depois você vai fazer um tratamento. Então que tem bacana. Isso na Polícia Civil. Que bacana. Top isso aí, gostei, interessante. Agora deixa eu falar, além dessa pressão que vocês têm de investigações, vocês têm depois também ir para outro rumo, que eu tô só no delegação, pressão e marquinhos do cara aqui. Nada. Eu tô investigando ele que eu tiro, entendeu? Ele tá sentindo. Mas deixa eu te falar, acaba que vocês têm uma pressão também, cara, da população muito grande, de coisas que eu vejo também que não é da área de vocês. Então hoje é um exemplo. Hoje às vezes eu vejo que as pessoas questionam muito. Poxa, esse cara foi preso hoje. Já tá na rua. Hoje eu tô vendo esse cara na rua. Então às vezes eu vejo alguns vídeos de policiais, né? Mais trabalham na questão ostensiva, né? Que às vezes ele prende o cara, leva, e enquanto ele tá preenchendo papelada lá com vocês, às vezes o cara sai. O que seria interessante também, acho que assim a população ficar ciente, né? É que tem coisas também que não cabe à Polícia Civil, a polícia investigativa ali, ou a polícia mais ostensiva, militar. A militar é ostensiva, né? Isso. Que não cabe, que são questões que dependem de lei, e vocês estão sujeitos a leis, né? Assim, então, assim, às vezes uma cobrança que tinha que ir para a Câmara dos Deputados, que tinha que ir para o Senado, às vezes eu vejo que ela cai muito em cima da polícia em geral. Né? Cobra-se a polícia militar, cobra-se muito a polícia civil, cobra-se muitos delegados, etc. Mas eu vi esses dias, acho que foi próprio na emissora, na Rede Globo, uma policial, chefe militar, ela foi e ela citou um exemplo que estava acontecendo, acho que no Morumbi, em São Paulo, de um rapaz conhecido já do crime, de roubar casas, carros, celulares lá. Ela falou, ele está solto de novo. E ela pegou a folha de antecedentes dele. Que era um rolo, era um negócio grande lá. Ela abriu assim ainda, a apresentadora ajudou, um negócio longo. Então, assim, o que seria legal o Alessandro falar? Tem muitas coisas também que não é culpa da polícia. A polícia está na rua. Mas está enxugando gelo, mas às vezes é o que a lei põe. O policial, às vezes, ele tem que enxugar gelo. Por quê? Porque não há uma lei mais dura. Né? Então, assim, que o Alessandro, delegado, tipo assim, se fosse falar para a população, poderia falar. Tem coisas que não cabe a nós, não é nossa. Claro, é o seguinte, para a gente ter um sistema de reprimenda criminal, para a pessoa pagar efetivamente pelo crime que cometeu, né? O meio de responsabilização criminal ele é complexo. Né, a gente passa pela polícia ostensiva, polícia militar, né, que está na rua para tentar evitar o crime ou para prender em flagrante logo após o cometimento do crime. Nós temos a etapa da polícia judiciária, né, investigativa, que no caso está nas mãos da Polícia Civil e Federal, que faz a investigação, o crime aconteceu, você faz a investigação buscando identificar quem foi o autor, qual foi a motivação, né, as circunstâncias do crime, o impacto disso. A gente fecha esse caderno investigativo. Esse caderno investigativo ele vai para o Ministério Público, para o Ministério Público Promotor de Justiça.
O promotor de justiça recebe esse caderno investigativo, analisa e ele oferece ou não a denúncia contra o autor ou os autores. Oferecida a denúncia gera um processo criminal, né, na justiça, né, no fórum, onde vai ter a análise por parte do juiz, vai ter a audiência, né? Ele vai ter o contraditório, a ampla defesa, vai se defender, e um processo que às vezes perdura muitos anos, até sair a sentença do juiz. A sentença do juiz condenou ou não, e condenou com base na lei, né? A somatória da pena ali, ele vai embasar isso justificadamente. E depois disso, né, a pessoa tendo recursos, assim, fala até recurso financeiro, ela vai recorrendo. Aí recorre aqui, recorre no Tribunal de Justiça, depois pode recorrer ao STJ, STF. Então é uma situação que muitas vezes vai prescrever o crime. Quem tiver condições de fazer recursos protelatórios, fatalmente e infelizmente o crime vai prescrever e ela não vai sair a punição adequada. Pessoas com menos condições, às vezes vai responder pelo crime, vai ter a sua reprimenda. E a gente tem também a falha legislativa, ao meu ver. São penas muitas vezes brandas demais, né, para alguns tipos de crimes, né? Nós temos um problema também, a meu ver, né, que é a aplicação, né, os institutos de benefício que a gente vê, né, na execução da pena, que às vezes o cara é condenado a 10 anos, mas ele não cumpre os 10 anos. Se ele cumprisse os 10 anos, 10 anos de prisão, 10 anos preso, mas às vezes ele vai cumprir 3 anos, entendeu? Porque, progrediu aqui, bons antecedentes, tá comportando bem, regressão, né, assim, várias formas, vai cumprir 1/6 da pena e tá, na rua. Então, essas falhas como um todo, esse processo longo demais, burocracia demais, muitas possibilidades de recurso, isso gera uma sensação de impunidade, uma sensação grande de impunidade. Então, todos esses atores que eu citei têm que funcionar em sintonia, em sinergia, para que haja uma punição adequada e para que a sociedade veja isso. Então, a sociedade não quer saber onde que está a falha. Ela fala assim, mas quer resolver. O cara quer resolver e está certa. Ela não tem que saber, a falha na lei. Assim, teria que estudar para saber, né? É o ideal. Mas ela quer a resolução do problema. É porque ela olha um exemplo e fala assim, aquele cara já roubou aquela mercearia, ele já assaltou aquele outro cidadão, que tal, ele tá na rua de novo, ele é reincidente de novo, ele não fica. O crime vale a pena, né? Isso. Então... Mas assim, igual você tá falando, né? Mas a percepção sua hoje, você acha que as leis é um dos fundamentos assim, principais para mudar essa situação? Sim, eu acho que a alteração legislativa, né, inovação legislativa, os nossos legisladores, que são os deputados, né, no caso de leis penais, né, são os deputados federais, senadores, eles precisariam mudar as leis, né, que tratam dos crimes e das suas punições, e mudar também, a gente fala LEP, que é a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é um prato cheio para se conseguir benefícios para o autor do crime. Também eu acho que teria que ter uma adaptação. Claro que eu não estou falando que eu sou contra a ressocialização, a oportunização de uma nova chance, né, para o autor do crime, mas muitas vezes isso ultrapassa os limites do bom senso, né? Então, assim, talvez o legislador pensando, né, no próprio umbigo, né, assim, mas nós cometemos essa corrupção, então a gente não pode fazer uma lei tão áspera assim. Então é um sistema falho, e infelizmente por isso que a gente tem que pensar muito bem em quem votar, porque eles vão estar legislando, eles vão estar cuidando da sociedade, e hoje eu vejo uma falha muito grande na legislação, na forma como que se consegue essa finalização desse processo e responsabilização. Não tem que ter tantos recursos assim não. Gente, a gente vê em países mais sérios, as penas são mais graves, o processo anda mais rápido e não tem essa gama de recursos protelatórios, digamos assim, que existem aqui no Brasil. Então isso tudo gera essa sensação correta de impunidade. Na minha percepção, assim, cara, eu vejo que assim, o Brasil tem uma questão ideológica muito complexa, que atrapalha muito a formação de boas leis. A gente meio que criou, na minha percepção, uma cultura de muito, não digo endeusamento, mas de muito cuidadozinho ali com situações que às vezes poderia ser mais rígidas. Sim. Eu acho que a ausência de uma rigidez de leis mais um pouquinho duras não inibe tanto. Tipo assim, agora eu acho que estão vendo em alguns lugares aí, já tem acho que propostas, por exemplo, roubo de celulares.
Então, um exemplo, eu fui para São Paulo com minha esposa, a gente foi polir a prótese dela, que ela usa prótese, e é na região ali do centro, próximo a Cracolândia. Então, há anos a gente vai ali. E assim, cara, eu vou falar pra você, eu já teve vezes de eu ir com dinheiro, cartão escondido em meia. Sim. Celulares, cara, já teve vezes de eu levar celular, olha que Antigo, é ridículo isso aqui, gente. Mas já teve vez de eu levar celular para ser roubado. Tipo assim, o meu celular é escondido num meião, entendeu? E um outro celular no bolso para que, assim, se vier me roubar, o cara leva ele. Às vezes a pessoa fala assim, não, cara, é humilhante, mas eu digo assim, hoje você tem aqui, você vai fazer um Pix, você vai pagar o polimento da prótese, você vai pagar o aplicativo do Uber, você vai chegar e fazer o check-in no hotel, pagar o hotel, praticamente, tá cara, tudo no celular. A vida tá aqui. Então, se eu tô lá em São Paulo, organizando, igual um exemplo, a questão do polimento da prótese da minha esposa, o cara me rouba esse celular e leva embora, ele avacalhou a minha semana. Até eu ir em banco e resolver, e etc. Contatos, golpes que podem ter e etc. Então, assim, parece que tem não sei se são alguns lugares aí, uma lei mais dura para o roubo de celular, porque hoje acho que, não sei se é mais ou menos assim, eu acho que a ideia da lei é o seguinte, o roubo de um celular hoje, ele causa uma dor de cabeça, um impacto grande. Sim. Então, a gente precisa de uma lei mais dura. Né? Então, aumento assim, de pena mesmo. Um aumento de pena, porque hoje o cara rouba um celular, as consequências do roubo, ela é grave. Então, através disso vem extorsão, aí o cara, acho que pega um conteúdo ali, dá golpe, faz chantagem, acho que assim, não sei se você poderia até me ajudar. Eu acho que hoje o roubo de um celular, ele não é mais o roubo do aparelho. Sim, sim. É quase que a vida da pessoa. Sim. Porque ali ele tem acesso a coisas particulares, ele tem acesso a banco, ele tem acesso a contatos para chantagem. Esse crime que o povo hackeia no seu número, né? E tal, e manda mensagem, etc. Então, assim, hoje eu acho que é tão grave o roubo de um celular como o roubo de um carro. Sim. Tipo assim, cara. Se não for mais danoso. Se não for mais, é danoso, porque você rouba um carro ali e tal de 100 mil, 90 mil, 120 mil, é um prejuízo. Hoje o roubo de um celular também porque se você pôr o prejuízo, o impacto é muito grande. Então, assim, eu acho que isso tinha que mudar. Aí eu acho que parece que é o seguinte, aí a gente já teve, né, outras, não vou entrar nesse ramo político, né, mas nós já tivemos figuras políticas minimizando o roubo no celular. Eu acho inadmissível, Alessandro. Claro. É que se você... É revoltante, né? Você minimizar o roubo de um celular. Por quê? Tem aquele cara, ele é um atleta de mountain bike, eu não sei se ele é mineiro, ele foi em São Paulo, não sei se você vai lembrar desse caso. Ele estava em São Paulo, ele tinha se mudado para São Paulo, e ele ia começar de manhãzinha cedo o percurso dele lá de treino, um atleta, acho que do mountain bike, né, de speed. E aí, cara, roubaram o celular dele lá. E ainda mataram ele. Mataram ele, cara, assim, mas sangue frio, a queimar roupa e etc. Por causa, eu falo, da potroca de um aparelho de telefone celular. Tipo assim, então, presta atenção, o roubo de um celular, além do cara levar a vida, então eu vejo que assim, você quer roubar um celular? Beleza, você rouba, mas apenas se você for pego, se você for descoberto, a pena vai ser algo duro. Eu acho que tinha que ter, não tinha que ter, não, mas é um celular. Não, cara, assim, é revoltante. Em sociedades mais evoluídas, assim, bem mais evoluídas, eu falo assim, de educação, nível educacional, cultural, a gente vê que as pessoas vão aprendendo, né, a se comportar melhor, né, assim, claro, país também que tem mais oportunidade de emprego, etc, né, qualidade de vida. Mas a pessoa vai aprendendo, né, de maneira a não necessitar tanto, né, assim, das leis, das reprimendas criminais. Mas sociedades menos evoluídas, igual, infelizmente, o caso nosso da sociedade brasileira, o criminoso ele tem que ter medo da lei mesmo. Entendeu? Ele tem que ter medo de que, igual o senhor falou, cometeu esse crime, ele vai tomar uma pena muito, vai ser apurado, condenado, ele vai tomar uma pena muito grande. Então, assim, opa, vale a pena ou não vale roubar esse celular agora? Porque até então, muitas vezes, porque também muitas vezes comete-se o crime, né? Primeiro também, pela pena baixa, branda, rapidinho eu tô na rua. E segundo também, porque vejo falhas também no investimento do Estado como um todo. Eu não estou falando Estado de Minas Gerais, não, o Estado brasileiro como um todo, de investimento em polícia eficiente, uma polícia que vai investigar, porque assim, você tem que ter uma
uma margem de investigação, o crime de homicídio, cibernético. 90% apura. Hoje não é um crime cibernético roubar um aparelho, né? Mas depende do que ele vai fazer com o aparelho, né? Por exemplo, Dá um ele pode golpe, cometer algum... aí é um crime cibernético. Então tá vendo, mais uma gama de crimes que pode ser cometido com o furto ou o roubo do aparelho celular. Por isso que tem que ter uma pena mais grave. Mas então, assim, o que eu quero dizer é que se precisaria aqui no Brasil galgar passos muito maiores, né, para a gente atingir uma sociedade mais evoluída. Nos Estados Unidos, anos atrás, tem a teoria da janela quebrada. O que é essa teoria da janela quebrada? Fizeram um estudo em bairros mais afastados, né, de Manhattan, deixavam o carro com janela quebrada, né, e algum item. O que acontecia? O pessoal roubava os itens dentro do carro. Né? A partir do momento que foi colocando agora a janela fechada e tal, diminuiu o índice, a janela fechada com alarme diminuiu mais. Então, assim, a dificultação para o crime, né? Quanto mais se dificulta para o criminoso, aumentou a pena, o cara parou de quebrar o vidro. Então, quanto mais se dificulta a vida do criminoso, seja de qual forma for, diminui o crime. Hoje, um cara roubou um celular em Campbell. Hoje, ele se enquadra no quê? Depende se ele cometeu o crime com violência ou grave ameaça, né? Por exemplo, colocou uma arma, ameaçou, me dá o seu celular aí, senão eu vou te matar, tal. Aí vai pro roubo, né? Que a gente chama de assalto. E tem o furto que é, por exemplo, nós estamos aqui, eu pego seu celular sem você ver e vou embora, entendeu? É o furto, é um crime menos grave. Mas em torno de quê? Então, assim, o furto, a pena é mais leve. Hoje é de 1 a 4 anos. Então, assim, é uma pena muito leve o furto. O furto é uma pena muito leve. Porque aí ele pode recorrer, vai ficar preso. Ele pode recorrer eu te garanto, quem comete um crimezinho, eu vou usar até essa expressão pejorativa, crimezinho de furto, né? Ele recorre, não vou falar, ele não vai ficar preso. Ele pode ser preso em flagrante, mas ele vai sair na audiência de custódia. Ou seja, vai sair até mais rápido, às vezes, do que o policial que o prendeu de dentro da delegacia, que a gente estava falando sobre isso. E o roubo, a pena é um pouco mais... A pena é mais grave, sabe? Usou uma faca, uma arma... usou de ameaça. Talvez ele fique um pouquinho agarrado. Mas também não vai ficar muito tempo preso também. Então, assim, é falho. São crimes que deveriam ter uma reprimenda maior na lei ali. Tá. Mas, Alessandro, só para a gente também não agarrar muito aqui hoje, né? Hoje você está aqui como delegado de Campo Belo e hoje a Polícia Civil está à disposição da população aí. Você estava me falando que tem a possibilidade ou está para ser ampliada, e parece, a delegacia rural. E qual que é a outra? Da mulher? Isso. Pode falar? É certo? Posso, claro, já é certo. Nós temos tentado estruturar, enquanto gestor, eu como delegado regional atualmente em Campo Belo, uma das minhas funções é buscar recursos, buscar formas para poder estruturar, deixar um legado e deixar uma delegacia, uma polícia civil muito mais forte e eficiente em Campo Belo. Né? A gente galga muitos passos, né? Tem que fazer muitas reuniões, buscar recursos financeiros mesmo para a gente implementar essa Polícia Civil mais forte. Então a gente teve recentemente uma reforma da Delegacia Regional da Polícia Civil, que funciona na Rua Juca Escrivão. É uma delegacia hoje muito mais eficiente, um posto de perícia integrado, sistema da perícia, com um posto médico legal também muito bem equipado lá funcionando a Delegacia Regional, na Juca Escrivão. Nós temos uma delegacia também reformada recentemente na Rua João Pinheiro, em frente ao fórum ali, com salas adequadas, lugar adequado para o trabalho. Isso propicia um ambiente mais eficiente de uma investigação. E agora nós teremos, no começo de junho, a inauguração, já está funcionando na verdade, mas ainda não houve o ato formal de inauguração da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Ela funcionava antes na Delegacia da João Pinheiro e agora ela está funcionando na Rua Arthur Bernardes, próximo ao Cartório de Registro Civil. Uma sede própria, um ambiente totalmente acolhedor para as vítimas, mulheres, idosos, crianças de crime sexual. Lá um ambiente acolhedor, especializado mesmo, que vai trazer uma atenção muito importante para essas vítimas desses hipossuficientes. E nós teremos também a inauguração da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais aqui em Campo Belo. Ela vai funcionar
anexo ali à delegacia da rua João Pinheiro, dentro da João Pinheiro, algumas salas específicas para atender o produtor rural, não somente de Campo Belo, como de toda a região. 11 cidades serão abrangidas dessa delegacia especializada. Ela é justamente para proteger o produtor rural, quem está gerando emprego, gerando dinheiro para a nossa região, né? Os produtores de café, de milho, soja, etc. Né? Porque a gente tendo essa investigação qualificada, nós vamos conseguir repreender, né, esse tipo de crimes e vai diminuir furto de gado, produtores de leite, máquinas, né? Máquinas agrícolas, implementos, né? Então, essa delegacia especializada, ela vai atender 11 municípios, vai funcionar em Campo Belo. É mais uma conquista, né, que nós estamos conseguindo junto ao governo estadual para Campo Belo. Bacana. E o Alessandro, para distrair disso tudo, que você ficou agora encurralado aí, parece que eu estava só perguntando, né? Parece que eu estava interrogando você. Não faz parte. Mas deixa eu te falar, o Alessandro hoje, que é filho, que é marido, que é pai, é duas, né? Nasceu a... Eu tenho uma menina, Alice, de 5 anos, e um menino de 1 ano e 3 meses, André. Que é o mais novinho, isso. Hoje o Alessandro, que é filho, que é pai, que é esposo... Qual que é a distração do Alessandro aí para aliviar essa tensão carga? Sei que você é um cara que gosta muito de futebol, sim, né? Sim. Já foi picado pela mosquinha do beach tennis ou não? Só patroa, por enquanto? Então, pastor, assim, o trabalho, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, mas a gente tem que ter uma vida pós-trabalho e antes do trabalho, que é o mais importante para as nossas vidas, né? Então, assim, eu sou um cara que sempre fui esportista, sempre gostei de esporte desde pequeno, sempre fui do futebol. Desde tenra idade, futebol, queria ser jogador de futebol, essa era a minha intenção. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu jogava no Esparta, e aí a gente teve um convite para jogar no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, com 11 anos. Aí mesmo meu pai falou, Rio de Janeiro, perigoso, vai morar sozinho, não tem nenhum parente lá. E acertadamente ele não deixou eu ir pro Rio, porque eu não ia conseguir morar lá. O Rio a gente sabe o perigo que é, e não é uma garantia que você vai para uma base, apesar de ser time grande, mas não é garantia que você vai ser jogador de futebol, enfim, foi um sonho. Mas eu sempre fui esportista, então continuo o futebol, eu diminuo, jogo o Fuxuna, jogo uns campeonatos da polícia, mas nada de frequentemente. Hoje eu pratico taekwondo que me trouxe muita disciplina, um lado físico muito interessante, academia, sou do tênis também, gosto de jogar tênis tradicional, já joguei beach tênis por causa da esposa, gostei, mas o beach tênis é mais para a esposa, né? Mas eu gosto mais do tênis hoje, o taekwondo. Bacana. E o futebol. Ô, Alessandro, cara, primeiro assim, queria agradecer você pelo bate-papo, pela sua disposição. Você é um cara sempre à disposição, não só minha, assim, mas eu vejo que população em geral, aí quando tenta aproximar, conversar com você é uma pessoa muito aberta. Agradecer por esse bate-papo aí, que ele possa ser agregador aí para quem for assistir, para a população campobelense, cidades circunvizinhas. Obrigado, cara. Eu sou assim, apaixonado pela sua pessoa, sou um amigão mesmo, amo sua vida em Cristo Jesus e amém. Sucesso para você, família. Até te complementar aqui. Tamo junto, obrigado, viu? Tamo doutor. Junto. Galera, esse cara é 10. Se o Alessandro pudesse deixar um recado aí para essa câmera aí, para a galera de Campo Belo, que recado você daria aí, alguma coisa, que palavra você poderia deixar? Pastor, primeiro também falar que eu faço das suas palavras as minhas, eu tenho uma grande admiração por você, né, seu carinho, as orações por minha família, tô te devendo visita na igreja, e vou com a família toda, teve a maternidade, né, paternidade recente, assim, aí foi complicado, mas eu vou sim, faço questão, porque eu te admiro, vejo os seus... as suas ministrações, assim, admiro muito, então, né, obrigado aí pela amizade, por tudo aí. Então, dizer para a população, e obrigado, foi um prazer, né, estar aqui, né, dizer que a gente está, enquanto Polícia Civil, de portas abertas, atender toda a população da melhor maneira possível, né, e espero que tenha contribuído aí para, pelo menos, trazer interesse para algumas pessoas para essa área. Estou de portas abertas aí lá na delegacia de Campo Belo. Show, abraço, tamo junto, gente. Um abraço.